Olá pessoal, hoje vamos iniciar o quarto módulo do grupo de estudos TCC dos transtornos de ansiedade. Iremos falar sobre o protocolo de tratamento da TCC no transtorno de ansiedade generalizada, que iremos chamar de TAG. Veremos ver nessa aula de hoje sobre a caracterização do TAG, a avaliação do paciente com TAG e o modelo cognitivo comportamental do transtorno de ansiedade generalizada. Então, sobre a caracterização do TAG. O TAG ele se caracteriza por ansiedade e preocupações excessivas relacionadas a diversas situações ou eventos da vida do indivíduo que são percebidas como de difícil controle. Então, de acordo com o DSM-5, essas preocupações eles ocorrem na maior parte do tempo, por um período mínimo de 6 meses, causando um impacto significativo na qualidade de vida, gerando sofrimento e prejuízo no funcionamento pessoal, social ou profissional. Além disso, ao menos 3 dos seguintes sintomas devem estar presentes: inquietação ou sensação de estar à flor da pele, fadiga, dificuldade de concentração ou sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. No TAG, as preocupações elas são excessivas, disseminadas, intensas, costumam ser acompanhadas de sintomas físicos, por exemplo, tremores, palpitações, e causam prejuízo ao paciente. Já na ansiedade da vida diária, as preocupações são mais manejáveis, focadas e não prejudicam o funcionamento do normal do indivíduo. É bom a gente lembrar que no transtorno de pânico, ele apresenta como característica ataques de ansiedade recorrentes e inesperados, que é diferente da ansiedade do TAG, que é mais perene, sem picos tão marcados. Já no transtorno de ansiedade social, que vimos na aula retrasada, as preocupações elas são relacionadas exclusivamente a situações sociais, de exposição e de avaliação de desempenho, fazendo um contraponto com o TAG, no qual as preocupações aparecem também fora desse contexto. A principal comorbidade psiquiátrica associada ao TAG é a depressão em mulheres e o uso de substâncias em homens. Transtornos de personalidade também estão frequentemente associados, dificultando também a resposta ao tratamento. Sobre a prevalência do TAG, há estudos norte-americanos que nesses estudos dizem que a prevalência do TAG durante a vida está em torno de 5,7% da população e que pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas a idade média de início do transtorno é ao redor dos 30 anos. Também dizem os estudos que ele é 2 vezes mais prevalente em mulheres do que em homens. E quanto mais precoce o início dos sintomas, mais grave tende a ser o transtorno e mais comorbidades costumam estar associadas, que também acaba levando a um pior prognóstico e um maior prejuízo funcional. Como ocorre a avaliação do paciente com TAG? Na avaliação inicial, deve-se fazer uma investigação apurada das preocupações excessivas, data de início, o curso, o conteúdo, a gravidade, o contexto em que aparecem essas preocupações, os sintomas físicos associados, os prejuízos causados, etc. Então você deve excluir os possíveis diagnósticos diferenciais, por exemplo, o transtorno de ansiedade social, o TOC, a ansiedade induzida por algum medicamento, alguma substância, ou problemas situacionais que possam estar desencadeando os sintomas. E pesquisar também as possíveis comorbidades psiquiátricas, por exemplo, o transtorno depressivo maior, o transtorno da personalidade, ou problemas mais médicos, mais fisiológicos, como a fibromialgia e a cefaleia. Então, nessa avaliação você vai fazer todo esse levantamento, toda essa investigação do que está ocasionando, desencadeando essas preocupações excessivas do seu paciente. Algumas doenças médicas elas devem ser avaliadas antes do diagnóstico do TAG, como por exemplo o hipertireoidismo, que pode
mascarar alguns sintomas do transtorno. Deve-se também, pessoal, questionar se o paciente já procurou tratamento anteriormente e qual foi a abordagem terapêutica já realizada. Avaliar também a taxa de sucesso dos tratamentos anteriores. Então, verificar se o paciente já passou por algum processo terapêutico e que abordagem foi utilizada. Então, a avaliação do grau do insight e da motivação para a psicoterapia do paciente também é de suma importância nessa análise inicial que você vai construir essa avaliação do paciente, consequentemente a formulação do caso e todas as estratégias de tratamento para serem aplicadas com o seu paciente. Agora vamos falar sobre o modelo cognitivo do TAG. A psicoterapia é um importante componente do tratamento do TAG, né? É necessário. E a TCC, ela tem sido a terapia maior considerada para o tratamento para esse tipo de transtorno. Então, o modelo cognitivo comportamental do TAG, ele é, diferentemente do que ocorre com outros transtornos de ansiedade, o modelo cognitivo comportamental do TAG, ele ainda está sempre em processo de construção. Então, alguns pesquisadores, alguns autores, eles construíram esse modelo cognitivo aqui do TAG que eu estou aqui apresentando aqui para vocês, em que Cordioli apresenta aqui para nós. Vou explicar para vocês como é que funciona esse modelo cognitivo do TAG. Então, para alguns autores, eles entendem que as preocupações com pacientes com TAG, elas não são ativadas de forma aleatória, mas em contextos de vida e metas e em razão de valores específicos do indivíduo. Esse contexto, ele interage com um indivíduo vulnerável, que tem alto neuroticismo e esquemas cognitivos de baixa autoconfiança e de ameaça, desencadeando pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos automáticos, de ameaça e incerteza, que vão gerando preocupação com o futuro. Da mesma forma, indivíduos com TAG, eles parecem ter um padrão de apego mais inseguro, que os faz enxergar o mundo como mais perigoso, a si mesmos como menos capazes e a ter preocupações focadas em suas relações interpessoais. Outros padrões de funcionamento defendidos em outros modelos são a intolerância à incerteza, que é uma das características que parece mais fortemente predizer o diagnóstico de TAG e diferenciá-lo de outros transtornos de ansiedade. A intolerância ao estímulo emocional e a dificuldade com experiências internas. Então é muito bom frisar aí essa característica da intolerância à incerteza como muito evidente em pessoas que sofrem do TAG. Segundo os autores, sabe-se ainda que pacientes com TAG têm um viés atencional e de memória para ameaças. Eles interpretam estímulos ambíguos como ameaçadores e se esforçam em vão em busca de segurança, comportamentos de checagem, busca por reasseguramento para eventos incertos no futuro. O papel da preocupação aí nesse modelo cognitivo do TAG, ele é visto de formas distintas nos diferentes modelos. Os autores desse modelo cognitivo, eles entendem que a preocupação é como uma estratégia de esquiva cognitiva que visa reduzir a excitação emocional. Já outros pesquisadores, como Borchgrevink, ele entende que a preocupação como um processo verbal linguístico que serve como evitação de imagens temidas. Assim, as pessoas, os indivíduos com TAG, ao se preocuparem, eles evitam as emoções e sensações que são despertadas por essas imagens. Também no modelo de intolerância ao estímulo emocional, a preocupação também é vista como uma estratégia inadequada de manejo das emoções e no modelo com base na aceitação, que é encarada como uma forma de evitação de conteúdos internos. Já nesse modelo,
cognitivo de intolerância à incerteza, a preocupação vem na forma da pergunta clássica, como e se? Que seria uma forma ineficaz de lidar com essa intolerância, como se catastrofizando, hipervigiando e pensando em todas as possibilidades, o indivíduo consegue eliminar a incerteza e impedir o acontecimento de desgraças. Dessa forma, nos diferentes modelos, a preocupação é entendida como uma estratégia de esquiva e, portanto, ineficaz para lidar com ameaças e emoções temidas e conteúdos internos ou incertezas. Então, consequentemente, diferentes comportamentos de esquiva e tentativas de controle também são gerados de acordo com cada modelo. Indivíduos com TAG eles tendem a usar estratégias evitativas, como distração e supressão do pensamento, para lidar com a própria preocupação, o que acaba sendo um reforçador negativo da ansiedade, pois há habituação dos conteúdos, impede a habituação dos conteúdos. Então, devido à dificuldade em lidar com as emoções e os conteúdos internos, indivíduos com TAG eles desenvolvem uma hipervigilância para ameaças e emoções, e também uma restrição comportamental, envolvendo-se menos com atividades significativas, como passar tempo com a família. Então, contribuindo com essa evitação, o fato de estarem cronicamente preocupados com possíveis ameaças futuras, promovendo redução da atenção ao momento presente. Então, essa evitação experiencial reduz a ansiedade no momento, mas ela é responsável por mantê-la em longo prazo. Além dos comportamentos que evitam a habituação, também as crenças positivas associadas à preocupação. Por exemplo, a preocupação me prepara para lidar com qualquer situação no futuro. E se eu me preocupar, vou impedir que coisas ruins aconteçam. E aí reforçam esses eventos temidos para que não venham a ocorrer. Essas são as referências da nossa aula de hoje. E na próxima aula nós iremos falar sobre os principais componentes e estratégias da TCC para o TAG. Ok? Até a próxima.